Bom dia, pessoal. Eu vou evitar o todos e todas, não porque eu seja contra, eu sou a favor, mas é que está virando um clichê já. Eu já repito esse todos e todas já faz 3 anos consecutivos, então vai no bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Não vou me alongar aqui, porque o tema é óbvio, as incertezas são conhecidas, e justamente o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje é identificar o que sabemos e o que sabemos que não sabemos. O que não sabemos, isso a Deus pertence e não nos cabe lançar luz sobre isso. Para fazer essa conversa aqui hoje, eu começo por sublinhar um desfalque que a gente teve de última hora. Eu tenho certeza que isso será decepcionante para muita gente. O Guilherme Melo é um risco que eu resolvi correr. Ele próprio foi muito honesto em dizer: Sérgio, com esse negócio da transição de uma hora para outra, minha agenda pode mudar. E mudou. Infelizmente, o Guilherme não estará conosco aqui, mas Bernard Api, vou me permitir chamá-lo de Beca, e a Zeina estão aqui conosco. Então, não nos faltam aqui conhecimento e experiência para fazer essa conversa. É quase desnecessário apresentá-los, mas eu vou cumprir essa obrigação, esse protocolo. Bernard Api é economista, é diretor do Instituto de Cidadania Fiscal, ocupou cargos de direção no Ministério da Fazenda de 2003 a 2009, foi secretário de Política Econômica, foi secretário executivo e foi o secretário especial para temas tributários. O nome era mais bacana e pomposo do que esse, mas eu estou me lembrando, a minha memória foi até aí. O Beca foi consultor, tem uma longa trajetória como consultor, foi sócio da LCA, foi diretor também da BMF no período 2010-2011. A Zeina, também economista, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, teve também uma longa trajetória no mercado financeiro. Para citar apenas uma posição que ela ocupou, ela foi economista-chefe da XP e é autora de um excelente livro lançado neste ano de 2022 pela Record, cujo título é Nós, Brasileiros, Nossa Herança e Nossas Escolhas, cuja leitura é altamente recomendável para quem queira compreender os desafios do Brasil numa perspectiva de longo prazo. Acho que é um feito o livro, Zeina, porque eu acho que ele é ambicioso, por um lado, porque ele procura ser interdisciplinar e trafega pela história, pela economia, pela sociologia e pela ciência política, tem uma perspectiva histórica, vai lá nas raízes do Brasil, mas nos ajuda muito, por isso mesmo, a pensar os desafios do presente e do futuro. Então, parabéns pelo livro. Eu vou pedir aqui um minutinho apenas para agradecer às empresas que patrocinam o ciclo de seminários anual da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu queria agradecer sinceramente a cada uma e a todas elas cujas marcas estão expostas aqui na tela. Beca, a palavra é tua. Tá bom. Obrigado, Sérgio, o convite para participar desse debate. Queria aqui cumprimentar a Zeina e cumprimentar todos e todas que estão nos ouvindo, Sérgio. Então, eu vou... Saudade comigo, Beca. Tá bom. Falar um pouco do próximo governo, a gente, na verdade, assim, acho que o ponto fundamental é o seguinte: a situação na gestão da política econômica e da política no próximo governo é uma situação bastante delicada. É delicada porque, na verdade, o governo não vai poder errar nem na técnica nem na política. Ele não pode errar na técnica, e na técnica que nós estamos falando na gestão da política fiscal. Porque se der sinalizações erradas de que a dívida pública vai crescer de forma descontrolada, sinalizações erradas na política fiscal, o efeito é, na verdade,
ter um desempenho muito ruim na economia ao longo dos 4 anos do próximo governo. Então, se você dá uma sinalização errada na política fiscal, sobe dólar, cai bolsa, sobe juro futuro, o efeito final é você ter menos crescimento, porque reduz a taxa de investimento. Quando sobe o juro de longo prazo, quando cai a bolsa, você reduz a taxa de investimento, e ter inflação mais alta. E com inflação mais alta e menos crescimento, a tendência é a popularidade do governo cair e, na verdade, o governo não conseguir governar. Por outro lado, a situação é complicada também na política, porque o governo tem um Congresso que é essencialmente de oposição. O governo está tentando construir uma maioria, mas não é um Congresso alinhado ao governo que foi eleito. E, nesta circunstância, o governo pode, sim, conseguir construir apoio no Congresso, mas se você tiver uma queda muito forte de popularidade logo no início, e aí essa queda de popularidade pode vir, por exemplo, se você tiver uma política fiscal muito forte, não cumprindo, inclusive, algumas promessas de campanha, e isso pode ter um efeito de queda de popularidade. Se cair a popularidade, fica muito difícil governar com um Congresso como o atual. Então, no fundo, como eu estou dizendo, o governo não pode, é uma situação delicada, o espaço de manobra é pequeno, tanto na área técnica quanto na área política. E é um equilíbrio delicado de ser encontrado. Não é um governo em que talvez dê para entrar simplesmente sendo radicalmente duro na política fiscal, como foi em 2003, por exemplo, porque naquela época era mais fácil, e, por outro lado, não pode errar e ter uma política fiscal que seja vista como leniente. Bom, dito isto, a gente não sabe exatamente como é que vai ser a política econômica do próximo governo. Tá? A gente pode fazer algumas ilações, alguns comentários. Acho que a primeira sinalização foi essa proposta da PEC da transição, não foi muito boa. Acho que não foi muito boa porque exatamente foi, do ponto de vista da sinalização de ter uma política fiscal consistente, foi uma sinalização ruim. Tá certo? O governo propôs tirar o Bolsa Família do teto dos gastos, o que daria algo como 105, arredondando, 105 bilhões de reais de outras despesas que poderiam ser incorporadas. Em cima disso, sinalizou que iria aumentar o Bolsa Família, quer dizer, ia manter o Bolsa Família nos R$ 600 por família, que está agora, iria dar um adicional de R$ 150 por criança, o que no agregado custaria perto de 70 bilhões de reais, e além disso ainda sinalizou que poderia fazer investimentos de até 23 bilhões de reais com receitas extraordinárias. Então, somando tudo, aqueles 198 bilhões de reais que a gente costuma ver aí na imprensa. Estão saindo hoje notícias de que o relator vai baixar para 150 bilhões de reais. Não ficou claro se inclui ou não esses 23 bilhões de reais de investimento adicional, mas o fato é que a sinalização foi, olha, não me coloquem restrições na gestão dos gastos. Tem sim, além do governo ter o compromisso de manter o Auxílio Brasil, Bolsa Família, nesses R$ 600 por família, pelo menos num primeiro momento. Eu espero que mudem, é um desenho muito ruim, eu espero que ao longo dos próximos anos esse desenho seja mudado. Esse negócio de ter um valor fixo por família é péssimo, é um desenho muito ruim, mas o compromisso inicial era esse. Tinha, de fato, algumas despesas completamente subestimadas no orçamento, mas são coisas pontuais, farmácia popular, merenda escolar, certamente não precisava de ter uma ampliação de gasto tão grande quanto está se sinalizando. No fundo, o governo está querendo ter, pelo menos no início do governo, a sinalização que ele quer ter pouca restrição fiscal, o que não é bom. Vou falar, não dava simplesmente para manter o teto dos gastos como estava, mas a sinalização não foi uma sinalização boa. Isso não quer dizer que a política fiscal do próximo governo vai ser inconsistente. É uma sinalização inicial ruim. Pode ser até que o valor tenha sido colocado mais alto exatamente para poder negociar com o Congresso, aparentemente tem um pouco disso, mas não foi uma sinalização boa. O fato, no entanto, é que se o governo não quiser
errar, como eu disse, na técnica, ou seja, não quiser dar uma sinalização de uma política fiscal excessivamente frouxa, o que, como eu falei, pode ter resultados ruins para a inflação, para o crescimento, ele vai ter que mostrar, idealmente o mais cedo possível, de que vai ter uma política fiscal que vai ser consistente ao longo do tempo. Queria deixar claro aqui que não existe número mágico, tá? Não existe aquele número que é o número preciso que se passar R$ 1 bilhão, a coisa, a história. Não é assim, mas existe aquele número que é percebido como, não, isso daqui vai claramente levar a uma trajetória de crescimento explosivo da dívida pública, ou não, tá certo? Então, eu acho que isso é importante, não tem número mágico. E o que, que ele precisa, então, colocar na mesa para poder mostrar que vai ter uma trajetória de política fiscal consistente? Uma regra fiscal nova, seja consistente. Regra fiscal é a regra de como você vai gerir suas receitas, suas despesas, de forma a garantir uma trajetória sustentável para a dívida. Tem várias ideias colocadas aí na mesa, depois a gente pode discutir sobre elas, mas vai precisar de uma regra fiscal clara. Segundo, eu entendo que parte da equação fiscal passa por medidas que aumentam o potencial de crescimento da economia. Quando o pessoal do mercado financeiro, a Zena certamente sabe disso muito melhor que eu, faz conta, eles não gostam muito de colocar, não, vou fazer a reforma tributária, o PIB vai crescer 0,5% a mais ao ano. Não costumam fazer isso nas contas. Mas, se você aprova medidas que aumentam o potencial de crescimento, a tendência é o mercado ser menos exigente numa trajetória fiscal muito restrita. Ele abre um espacinho adicional a mais, e de fato faz sentido. Porque se a economia cresce mais, a arrecadação mantida a carga tributária como proporção do PIB cresce mais. Se você tiver uma medida de controle de despesa, você tem uma trajetória fiscal melhor, você tem um resultado primário melhor e o próprio denominador, que é o PIB, na relação dívida-PIB, cresce mais também. Então, eu acho que é importante, vou falar um pouquinho mais sobre essas medidas em seguidas. No entanto, e esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui, se o governo for muito leniente com despesa, eu acho que dificilmente eles conseguem mostrar uma trajetória fiscal consistente sem aumentar a arrecadação. O que eu acho uma pena. Não é que não exista a possibilidade de aumentar a arrecadação no Brasil, existe. Tem algumas áreas, principalmente no imposto de renda, tem algum espaço para aumentar a arrecadação, mas seria muito melhor alocar esse aumento de arrecadação para reduzir outros tributos, tá certo? O que poderia ter um impacto positivo, tanto distributivo como do potencial de crescimento da economia brasileira. Mas eu queria deixar claro assim, eu não descartaria o risco de que o governo tenha que aumentar a carga tributária para poder fechar as contas fiscais com a sinalização inicial que foi dada do quanto ele quer ter de aumento de despesa. Estou dizendo que isso vai acontecer, isso vai depender do desenho geral, da regra fiscal, etc. e tal, mas eu acho que esse é um risco que claramente está colocado. E aí, por fim, eu queria então complementar só falando o que são medidas que aumentam o potencial de crescimento. Uma delas, certamente, temos uma aceleração positiva do governo à reforma tributária. Quando a gente está falando de reforma tributária, na verdade, a gente está falando de dois itens. Eu acho que o próximo governo provavelmente vai enfrentar os dois. Um é a reforma da tributação de bens e serviços, que a gente chama de reforma da tributação do consumo. Já tem dois projetos, a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado, que no fundo são muito semelhantes, tem poucas diferenças. Hoje, qualquer um deles pode servir de base para uma reforma da tributação do consumo. É uma reforma que, se for feita, tem um efeito bastante positivo sobre o crescimento da economia. Você pode ser mais ou menos conservador, mas assim, eu não conheço nenhum estudo que mostre um crescimento menor que 4% do PIB potencial. Então, os números que eu conheço são de um aumento de 4% do PIB potencial a 20% do aumento do PIB potencial, num horizonte aí de 15 anos, com a aprovação da reforma tributária. Então, é um item importante na agenda de crescimento do país. Acho muito provável que o governo mande também algumas propostas de reforma da tributação da renda e da folha de pagamentos. Eu acho que os dois estão juntos. Podemos também detalhar isso mais depois. Mas a política de crescimento tem outros itens, tá certo? A política de crescimento passa por uma política adequada de investimento em infraestrutura. Aparentemente, o governo está querendo fazer isso muito com gasto público. Acho que um pouquinho mais de gasto público seria necessário, mas não precisa só de gasto público. Uma boa política de concessões, até usando parcerias público-privadas, que o governo federal usa muito pouco
teria possibilidade de fazer uma boa política de investimento. O que você precisa é de boa regulação, talvez algumas medidas para mitigar os riscos dos investidores. Acho que passa pela agenda de regulação. A gente teve alguns avanços nos últimos anos na agenda de regulação, por exemplo, o caso do marco do saneamento. Seria bom se tivesse avanços, no mínimo não tenha retrocessos nesses avanços que ocorreram nos últimos anos. Passa por uma série de medidas macroeconômicas, algumas delas já vêm avançando nos últimos anos, mas ainda tem uma agenda bastante grande para avançar aí na frente, inclusive uma agenda de usar melhor o mercado de capitais para o financiamento do investimento e do desenvolvimento. E eu espero que o governo tenha uma boa agenda. Então, a agenda de crescimento passa, sim, por aquela que é a minha área, que é a reforma tributária, mas passa por uma série de outras medidas, tanto na forma de gestão dos investimentos em infraestrutura, idealmente com o máximo possível de investimento privado, como por medidas que a gente chama de microeconômicas, de regulação, de ajuste do mercado de capitais, ajuste do mercado de crédito, que eu espero que venham. Então, acho que era isso. Se essa ideia era falar 10 minutos, aqui já até me estendi um pouco. Depois, no debate, a gente pode aprofundar muito mais. Então, retornando àquilo que eu falei no início, é uma situação delicada. Não pode ser duro demais e não pode ser mole demais na gestão da política fiscal, e junto com isso tem que vir com uma boa agenda de crescimento. Obrigado. Muito bom, Beca, excelente. Zaina, agora é contigo. Bom, vamos lá. Eu agradeço muito o convite, a confiança. É um privilégio estar com vocês aqui, Sérgio e Beca. Olha, eu vou dar um passo atrás, para a gente discutir um pouco o que são determinantes, vamos dizer assim, do próximo governo, dado que a gente não sabe exatamente qual é o plano. Vou tentar trazer alguns elementos aqui, um pouco na linha que até, assim, não é que começa um governo, ele começa do zero, né? Ele carrega coisas que vieram, né, legados para o bem e para o mal de governos anteriores. Então, eu queria fazer a primeira provocação, que é o seguinte: por que, afinal, o Bolsonaro perdeu e com uma margem tão estreita, e que reflexões a gente pode tirar disso? Então, quando a gente pensa na lógica do eleitor mediano, o peso da economia ele é muito importante. A gente está falando de um país que você tem ali 60% da população que ganha até 2 salários mínimos. Então, a economia tem um peso muito grande. E a minha avaliação, a hipótese que eu imagino, assim, é a seguinte: de fato, a inflação pode ter cobrado um preço para o Bolsonaro, né, para a reeleição do Bolsonaro. Porque quando a gente olha os indicadores da economia, pegando, por exemplo, o mercado de trabalho, né, aliás, essencialmente o mercado de trabalho, seria de se esperar a sua reeleição, que, né, quebrou uma regra no país. Então, acho que a inflação, ela de fato machucou esse eleitor mediano. Interessante notar que na comparação dos votos agora em relação ao que foi o placar do segundo turno em 2018, foi o Sudeste que deu a vitória para o Bolsonaro, né? No Nordeste, o Bolsonaro aumentou a sua participação em relação à eleição passada, muito possivelmente por causa do Auxílio Brasil, e o Sudeste, que é uma região que a penetração do Auxílio Brasil proporcionalmente é menor, e também não teve os benefícios do Centro-Oeste, que se beneficiou muito, por exemplo, do ciclo de commodities, né? O Sudeste, ele sofre a realidade dura ali do custo Brasil impactando a indústria, quer dizer que possivelmente a inflação teve um peso muito alto. E aí, essa derrota do Bolsonaro. Bom, isso significa que temos aqui, de fato, quer dizer, se eu estiver correta, nós temos de fato uma sociedade que valoriza a inflação baixa. E tem um descontentamento aqui. E, portanto, no exercício do seu pragmatismo, vamos dizer assim, o Lula precisa colocar isso na conta, e eu acho que ele vai colocar isso na conta, né? Então, tem limites para até onde pode esticar essa corda da questão fiscal. Quando a gente olha o DNA, né, dos economistas do PT, ou o que foi, a maior parte do tempo, com exceção do período Palocci, a gestão da política fiscal, ela teve viés expansionista e procíclico, né? Então, difícil a gente achar que isso vai mudar radicalmente, mas, enfim, com limites para pensando no pragmatismo do Lula. O outro ponto
é que, do ponto de vista de inserção mundial, abre-se uma janela importante para o Brasil. Então, a gente vai ter que olhar como que vai ser, como que o próximo governo vai posicionar o Brasil para se beneficiar desses ventos favoráveis. A gente está falando de um cenário internacional que não é fácil, é complexo, mas marginalmente é benéfico ao Brasil, como país exportador líquido de commodities, com os ativos do lado ambiental e, obviamente, essa boa vontade que tem com uma visão de um país democrático, né, os valores do Ocidente. Então, a questão é, seremos competentes para posicionar o Brasil para se beneficiar desses ventos, tanto do ponto de vista do comércio quanto de capitais internacionais? Então, fica essa dúvida, até porque são tantos temas internos, né? Então, são tantos nós aqui para ser desatados, que um receio é que o governo fique mergulhado nessas questões internas e não consiga avançar nesses temas internacionais que são tão importantes, e que foi, de fato, um diferencial, de fato, do PT em relação ao Bolsonaro, que a gente estaria realmente num quadro muito perigoso de isolamento do Brasil. Agora, nesse exercício desse pragmatismo, vamos dizer assim, do Lula, eu sinto falta de contrapontos, pelo menos do que a gente tem hoje, né, de sinalizações para ministério ou do próprio time de transição. Eu sinto falta de um contraponto de fato para um lado mais ligado à disciplina fiscal. Nem digo fiscalista, porque eu acho que esse termo é injusto. A gente tem tanto espaço para melhora de políticas públicas no Brasil, e isso é sabido, né? Então, mas, enfim, com esse zelo na gestão fiscal, olhando qualidade, obviamente, quantidade também, para evitar maior instabilidade macroeconômica. Mas, enfim, eu sinto falta desse contraponto, né? Pragmatismo, mas quem na fazenda, quem no planejamento, quem é o time? E eu temo que isso vá atrapalhar. Agora, que é um desenho diferente do que a gente viu no Lula 1. Agora, por outro lado, né, tem um Brasil também diferente. Então, de novo, pegando a questão da eleição, a gente está falando de uma eleição apertada, a gente está falando de setor produtivo, não é só mercado financeiro, muito preocupado com dinâmica de inflação, questão fiscal, dinâmica de inflação e juros. Então, nós temos, de fato, do ponto de vista, vamos dizer, da nossa democracia e das crenças do nosso país, um desconforto. E isso é importante como um elemento ali para forçar, né, quer dizer, para trazer essa discussão da disciplina fiscal e do bom desenho de política pública. Esse é um lado. Então, de novo, não é só o mercado financeiro, é a sociedade, é o setor produtivo preocupado. A segunda coisa, a gente até pode questionar a qualidade da oposição, né? A gente vê os erros aí do PL, por exemplo, mas tem oposição. Ela não foi tão clara lá atrás. Oposição no sentido de visão diferente de como deve ser a condução da política fiscal. Não tem cheque em branco. E isso é saudável. A gente pode até questionar a qualidade dela. Mas é importante a concorrência na política, né? A gente aprende isso dos cientistas políticos. Ela é essencial. E isso é um fator limitador para excessos fiscais. Então, eu vou aqui, a gente fala muito, vai ter oposição, vai dificultar avanço de reformas. Eu nem sei qual é a agenda de reformas, tirando a PEC 45, que parece mais provável, mas nem seria por mérito do PT. Mas, enfim, o fato é que quando a gente pensa em agendas de ajuste fiscal, não tem um plano, né? Mas nem é disso que eu estou falando. Eu estou falando de oposição no sentido de conter excessos. E, finalmente, tem um terceiro elemento importante, que é um avanço institucional, que é a autonomia do Banco Central. O presidente do Banco Central continua, já disse que continua, e tem dado recados muito claros aqui em relação aos limites da política monetária numa situação em que a gente tem uma deterioração fiscal mais preocupante, todo o impacto disso, né, no câmbio, na inflação, nas expectativas inflacionárias.
Então, tudo isso para dizer que nesse exercício de nesse pragmatismo do Lula, por um lado, não tem elementos ali que a gente identifique de forma muito clara que vão estar no governo com essa preocupação com a gestão da política fiscal, com a quantidade e qualidade, mas, por outro lado, você tem outras forças que tendem a ganhar um peso importante, o que é positivo, o que é muito positivo. A dúvida, assim, aí concordando, aliás, eu concordei bastante com a Pi, é dizer, a gente tem um espaço para erros muito pequeno na política e na economia, concordo totalmente, o desafio hoje é muito grande, não tem uma grande reforma que você vai lá, como tinha a Previdência, que tema maduro, que você vai lá, aprove e dá um passo largo, não tem, é um monte de frente que vai ter que ser avançada e temas muitas vezes pouco maduros, né? Pode estar maduro no Ministério da Economia, entre economistas, mas não no debate público. Então, a minha preocupação é que, assim, se a gente ficar dependendo do Lula ter que ficar arbitrando todos esses temas, quer dizer, a gente vai continuar vai ser um quadro de volatilidade. Quer dizer, o desafio é maior, muita coisa em cima do presidente. Vamos ver como vai montar o time técnico, é essencial esse cuidado da técnica, não pode ser tudo na base da negociação política, como está agora na PEC, né, de transição, tem que ter a realidade técnica ali, minimamente, né, para amparar as decisões, e a gente não sabe como vai ser, e, obviamente, temas muito pouco maduros, tanto na macro quanto na micro. Então, tudo isso para dizer que eu acho que a gente vai ter muito essa dinâmica de balões de ensaio que a gente já está vendo, uma tendência de ter um equilíbrio macroeconômico pior, né? Um governo que vai puxar os limites ali até onde pode para aumentar gastos, essa é a imagem que fica, e isso significa, esses balões de ensaio, para tentar a tentativa, tentar testar os mercados, mas, enfim, quer dizer, acho que está contratado volatilidade de tempos em tempos, um equilíbrio macroeconômico pior no sentido de termos uma taxa de juros mais elevada e, obviamente, todas as implicações disso no crescimento. É isso. Zena, excelente. Eu vou pegar esse seu comentário final sobre a dinâmica entre executivo, uma certa propensão a gasto adicional, e um Congresso que, num primeiro momento, mais por razões políticas do que propriamente de responsabilidade fiscal, está servindo como contrapeso. E é interessante, o vício e a virtude na política muitas vezes se misturam. Eu queria jogar para o Beca, você teve uma avaliação bastante negativa, quer dizer, no fundo você construiu um cenário em que é um governo que quer fazer reformas e um Congresso que vai procurar frear as reformas. Eu tendo a concordar com a Zena, quer dizer, não é um governo que tem uma agenda clara de reformas, né? E é uma situação fiscal delicada. Perguntas. Qual é a margem que tem para, digamos, compensar com o corte de gastos o aumento de gastos que haverá com a PEC, maior ou menor? Ou seja, qual é o tamanho do superávit primário que será necessário fazer para acomodar, digamos, um gasto adicional de 150 bilhões? E onde buscar isto do lado do corte de gastos? É possível fazer isso sem enfrentar os grandes grupos de despesa, que são despesas obrigatórias, em particular previdência e reforma administrativa? E o governo estaria disposto a enfrentar esses grandes temas? Ou, na verdade, a variável de ajuste será, ao fim e ao cabo, algum aumento de carga tributária, adicionando um elemento a esse equilíbrio macro de má qualidade, descrito aqui pela Zena? Bom, na verdade, a gente não é fácil fazer projeção fiscal para frente, tá certo? Se a gente for pegar agora o ano passado e esse ano, teve uma receita vinculada à alta do preço do petróleo, de commodities em geral, mas de petróleo em particular, foi extremamente relevante.
E isso pode fazer diferença na trajetória fiscal, no resultado fiscal nos próximos anos. O preço do petróleo permanecendo alto, o governo arrecada receitas vinculadas ao petróleo, royalties, a própria partilha, no caso do pré-sal, via dividendos da Petrobras e via tributação de lucros da Petrobras. Esses três itens explicam uma parte enorme, acho que tipo uns 60% do aumento real da arrecadação de 2020 para cá. Então, isto não tem... É isso que eu falei. Acho difícil ficar fazendo uma conta achando que vai ser absolutamente precisa. Do ponto de vista, acho que o ideal seria o governo mostrar que vai ter uma política que a consistência fiscal vem via contenção de gastos. No curto prazo, isso não é fácil. Queria deixar isso claro. Lógico que é fácil, assim, não é fácil no sentido de que as grandes categorias de gasto, previdência, pessoal, dificilmente você muda no curto prazo. Não são despesas que você consegue alterar a trajetória no curto prazo. Tem uma sinalização vinda do governo de transição de que eles vão dar importância para uma avaliação de qualidade do gasto. Você começar a olhar as políticas públicas, ver o que elas estão entregando, rever, eventualmente cancelar algumas, mas isso é um processo de longo prazo, tá certo? Não é um processo que você vai reverter o resultado no curto prazo. É um processo importante, na linha do que eu falei, quer dizer, se o governo tiver medidas de reforma administrativa, ou de forma mais ampla, a reforma do Estado, em que você sinaliza que com essas medidas você vai melhorar a eficiência do gasto público no longo prazo, você vai conseguir entregar mais com menos recursos, você tem uma gestão mais racional da política de pessoal, que ajuda no longo prazo a conter o crescimento das despesas. Isso não vai resolver o resultado fiscal de curto prazo, mas, como eu falei, ajuda a melhorar as expectativas com relação ao que o governo está fazendo, assim como as medidas que aumentam o potencial de crescimento da economia. E essas melhores expectativas, no fundo, dá uma margem adicional para o governo poder gerir a política fiscal que ele não terá se ele não tiver essas medidas. Assim, então, medidas radicais de corte de gasto no curto prazo, dentro daquilo que já está no orçamento hoje, eu não estou falando desse adicional que está sendo colocado agora. Nesse adicional agora, eu estou achando exagerado. Eu espero, mesmo que saia 150 bilhões de reais, a minha expectativa é que o governo não vai gastar tudo isso em 2023, talvez nem em 2024, tá certo? A impressão que se tem é que o governo quer ter alguma margem para, no longo prazo, poder ir aos poucos acomodando as despesas. A expectativa é que não gaste tudo isso. Até porque, se você não tem bons projetos, você sai gastando, o resultado é muito ruim, tá certo? Quer dizer, você joga dinheiro fora. Eu espero que isso não aconteça. Mas fora a contenção de despesas dentro desse adicional que está sendo criado, nessas grandes categorias, eu acho que você não vai conseguir fazer mudanças radicais de curto prazo, mas pode eventualmente sinalizar que tem uma trajetória boa no longo prazo. Na Previdência é um pouco mais complicado, não acredito que esse governo vai aumentar de novo a idade de aposentadoria, isso acho que não. Eu gostaria que fosse revista, o que daria para ter algum efeito seria rever aquilo que a gente chama de aposentadorias especiais. São aquelas categorias que se aposentam mais cedo, dentro do desenho da Previdência hoje, talvez é onde você conseguisse ter algum resultado, é onde falta você complementar a reforma da Previdência que já foi feita nos últimos anos. Então, volto a falar, vai tudo depender, Sérgio, eu acho que vai ser um conjunto de questões, quer dizer, vai depender do quanto o governo vai obter de espaço adicional de gasto agora na PEC da transição, do quanto ele vai sinalizar que vai usar desse espaço adicional de gasto, que eu acredito que não vai ser tudo, tá certo? Do quanto ele vai ter de medidas que, embora não tenham impacto no curto prazo, podem sinalizar de que contribuem para conter o crescimento das despesas no longo prazo, e do quanto ele vai ter de medidas que aumentam o potencial de crescimento da economia. Se isso tudo for bem gerido, talvez não precise de aumento de carga tributária. Se isso não for visto como suficiente, muito provavelmente vai acabar precisando de algum aumento de carga tributária. Como eu falei, infelizmente, eu gostaria que não ocorresse, mas é um risco que a gente não deve desconsiderar. Muito bom. Zena, deixa eu voltar a você, começar aqui com uma frase de efeito, que é prudência, caldo de galinha e um pouco de crescimento acima do estimado nunca fizeram mal a ninguém, né? Então, olhando, você fez um comentário aqui que me chamou a atenção, que
Os ventos internacionais apontam na margem para um pequeno benefício, algum benefício para o Brasil em termos de commodities, preço, e isso, evidentemente, tem um efeito sobre crescimento. Por outro lado, você falou do mercado de trabalho, e você tem razão, mas me chamou a atenção uma pesquisa publicada ontem pela FGV. Aliás, é uma nova série que eles estão iniciando, que procura medir, digamos, mais qualitativamente o mercado de trabalho, né? E ali tem dados interessantes, quer dizer, que alguns conhecidos que cresceu a população ocupada, caiu a taxa de desemprego, mas a qualidade do emprego não é boa, né? Então, tem uma insegurança no mercado de trabalho enorme. O cara não tem segurança com relação à renda futura e, em geral, o nível de endividamento das famílias é grande, o que é uma trava para o consumo interno, que é o principal motor do crescimento. A política fiscal pode ser um pouco expansionista na margem, mas se ela não quiser, digamos, estourar a boca do balão e mandar tudo pelos ares, também não será uma fonte de crescimento muito grande. Em suma, levando em consideração esses fatores, qual é a tua perspectiva sobre o crescimento da economia brasileira em 2023, escorregando para 2024, e como é que isso afeta o teu cenário macro? Certo. Olha, primeiro aproveitar esse comentário que você fez em relação ao mercado de trabalho, quer dizer, isso mesmo, a gente vê o aumento da ocupação, a gente vê a taxa de desemprego em patamares inferiores até a pré-pandemia, mas de baixa qualidade, porque você tem as populações, os grupos, classes mais populares, a taxa de ocupação é muito mais baixa. Isso tem a ver com avanços da tecnologia que foram acelerados pela pandemia, a mudança de hábitos na pandemia, que faz com que determinadas ocupações, a oferta de vagas esteja encolhendo, né? E, lamentavelmente, um país que falha e muito na preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Então, você tem ali, se por um lado as reformas trabalhistas do governo Temer podem até ter ajudado a reduzir o desemprego estrutural, por outro lado, as exigências do mercado de trabalho podem ter aumentado e muito o que é o desemprego estrutural, principalmente para esses grupos mais em que o capital humano é menor, né? Quer dizer, menos preparados para o mercado de trabalho. Isso aumenta, bom, e quem arrumou trabalho, quer dizer, é um salário baixo, aumentou a participação de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Então, são ocupações de pior qualidade. Por isso que, claro, para esse grupo, né, um aumento da inflação de 2 dígitos por tanto tempo, né, machuca particularmente, né? Então, acho que é importante essa colocação. Do ponto de vista de todas as consequências para o crescimento, pegando, assim, tem 2 discussões aqui importantes. Primeiro a retomada de reformas, e aí as trabalhistas têm um papel muito importante, porque geraram vagas, além do que se imaginava, né? Quer dizer, de fato, já começam a ter pesquisas acadêmicas mostrando a importância dessas reformas, tanto para aumento de produtividade quanto geração de emprego. Mas tivemos aí retomada de agendas importantes de marcos regulatórios, a gente vê também taxa de investimento aumentando no país. E aí, então, a primeira discussão entre os economistas aumentou, portanto, dá para dizer que a gente tem um aumento do potencial de crescimento, que devia estar ali na casa de 1%, alguma coisa, se tanto, e agora já tem gente discutindo que pode ser 2%, eu acho 2% um pouco forte, mas enfim. Mas uma discussão é essa, aumentou o potencial de crescimento? Claro que isso, no curto prazo, tem outros elementos, não é só o potencial que importa, tem choques, tem ciclos econômicos que impactam. Mas essa é uma reflexão importante. Eu acho que na margem dá para a gente dizer, acho que possivelmente aumentou, né? A gente passou por um período longo de queda de taxa de investimento, ainda que ela não tenha voltado para patamares do passado, ela está aumentando. A gente teve notícias positivas de marcos regulatórios, concessões de infraestrutura e um pipeline, né, uma programação de investimentos importantes. Se vão se materializar aí na sua plenitude, aí fica a dúvida, porque afinal o ambiente macroeconômico atrapalha, né, um ambiente instável.
mas, enfim, tem ali muito investimento programado, notadamente em infraestrutura. Então, esse é um lado da conversa. Por esse aspecto, temos aqui boas notícias. Por outro lado, como teve todo o artificialismo da política fiscal, temos um país que deve, né, expectativa do mercado, crescer 3%, e ainda com risco de estímulos fiscais aqui mais duradouros, quer dizer que temos um problema para o Banco Central. Então, agora pegando a parte 3% cíclica... este ano, né? 3% este 3% ano. este ano. Ano que vem a estimativa é 0,7%. Por que isso? O reconhecimento de que tem coisas transitórias, né? O próprio benefício do setor externo foi muito grande lá atrás, talvez seja um pouco mais modesto, mas a grande questão, o grande ponto é a política monetária se materializando, né? Que ela já está, né? Mas a gente sabe que o auge do impacto da alta dos juros é um ano depois que o Banco Central sobe os juros, então tem muito efeito de política monetária para se materializar. Claro que quanto mais rapidamente se sinalizar o que vai ser a política fiscal, ajuda o trabalho do Banco Central, claro, se for no sentido de reafirmar a disciplina, ajuda o trabalho do Banco Central, esse custo pode ser menor. Mas, muito possivelmente, a gente vai ter um período prolongado de Selic a 13,75, o mercado precificando alta, né? E, obviamente, isso impactando o PIB do ano que vem. Então, vamos dizer o seguinte, do ponto de vista estrutural, um pouco melhor, do ponto de vista cíclico, é a fase baixa do ciclo, porque você tem uma inflação muito teimosa ainda, o pior já passou, mas a gente está falando de núcleos de inflação, ou inflação de preços livres ainda muito próximo de 10%, e, portanto, é muito trabalho ainda para o Banco Central, e aí pouco espaço para a gente enxergar um corte tempestivo dos juros. Então, essa expectativa de um PIB mais modesto ano que vem, que a projeção do mercado é 0,7, lamentavelmente tem um grande apelo. Muito bom. Zena, de volta para você. Beca, dada essa premissa de que é um cenário, digamos, de crescimento baixo no ano que vem, as expectativas vão se mover muito, enfim, pela consistência da política fiscal no longo prazo, mas também por medidas que possam aumentar o potencial de longo prazo de crescimento. Você sabe que eu vou chegar na reforma tributária a várias perguntas a esse respeito, você é o pai da matéria. São perguntas, e ali eu peço desculpa, a gente tem um monte de perguntas interessantes, eu estou aqui tentando me dar conta delas. Sobre reforma tributária, perguntaram ao Luiz Viana, José Augusto, etc. Então, qual é a tua avaliação sobre chance de aprovação da reforma tributária no ano que vem? E eu queria que você entrasse um pouco, digamos, nos pontos, não vale resposta fácil, do tipo, está madura, vai ser aprovada e tal. A gente sabe que tem resistência, e tem resistência basicamente do setor de serviços, né? Então, eu queria a tua análise sobre isso e a tua análise de um risco de retrocesso em ganhos potenciais de crescimento que foram obtidos no passado, né? Seja no governo Temer, seja no governo Bolsonaro, em relação aos quais o PT tradicionalmente teve posição contrária, reforma trabalhista, marco regulatório do saneamento em particular. Então, o que dá para marcar de gol a favor e o que dá para evitar de gol contra no curto 2003? Tá, bom. Com relação à reforma tributária, volto a falar, tem duas reformas tributárias. Reforma do consumo, que é a PEC 45, o 110 está no Congresso hoje. No fundo, as duas aproximaram muito, as pessoas não devem considerar os textos originais, tem que considerar o relatório da comissão mista do deputado Aguinaldo Ribeiro, que acho que é a base da PEC 45, o último relatório da PEC 110, do senador Roberto Rocha, tirando a questão aí de que a PEC 45 é um único IVA, né? É um imposto sobre bens e serviços que substitui os tributos federais, estaduais e municipais, e a PEC 110 tem o que a gente chama de IVA dual, que tem um imposto, a contribuição sobre bens e serviços federal, e o imposto sobre bens e serviços, que é subnacional dos estados e municípios. Tirando essa diferença, que é uma diferença grande, mas que não é tão relevante do ponto de vista da qualidade do sistema,
as duas convergiram muito. Vai ter uma decisão política sobre a partir de qual desses projetos seguir. Obviamente, assim, a aprovação vai depender de duas questões. Vai depender do quanto o governo quer, de fato, colocar capital político para poder viabilizar a aprovação, e certamente vai exigir alguma negociação. A gente sabe que o texto ideal não vai ser aprovado, quer dizer, a gente está partindo de um sistema ultra cheio de distorções, que é o que a gente tem hoje, só que por trás de cada distorção tem um interesse, tá certo? Então, eu acho que alguma concessão vai ter que ser feita para poder aprovar. E aí nós temos duas resistências, não é só, tem resistências setoriais e tem resistências federativas. As resistências federativas são, sobretudo, dos grandes municípios. Os grandes municípios não querem perder a competência de cobrar ISS. Essa eu acho que com negociação, talvez eles queiram alguma coisa, alguma contrapartida, eu acho que é possível avançar. No caso setorial, temos o setor de serviço, temos também ainda uma parte do agronegócio que ainda resiste à reforma tributária. Não todo, mas uma parte do agronegócio resiste. E aqui eu acho que vai ter que ter negociação. Alguma concessão vai ser feita, a tendência no Congresso já está muito claro, é que alguns setores, como educação e saúde, têm algum tratamento favorecido, tá certo? Não necessariamente a alíquota mais baixa, pode ser a alíquota mais baixa, mas pode ser, por exemplo, um sistema que eu prefiro, que é você devolver o imposto para as famílias. Então, sim, fala o seguinte, olha, a educação básica, ok, eu vou devolver o imposto de forma que uma família de classe média baixa que tem um filho na escola privada não pague nada de imposto, mas uma família de classe alta que paga uma mensalidade muito mais alta só receba uma parcela pequena do imposto pago sobre a mensalidade de volta, que seria interessante. Você torna, inclusive, essa tributação mais progressiva. Mas alguma coisa vai ter, algum benefício vai ter. Tem uma discussão aí sobre se os produtos agropecuários têm que ter um tratamento também, com algum tratamento favorecido. Eu acho que essas questões vão entrar no tema. O que é importante entender, eu acho assim, vai depender, o quanto vai ter que ser feito de concessão, vai depender como eu falei, do capital político do governo e vai depender da comunicação. As pessoas têm que entender que quanto mais eu dou de benefício para um setor, os outros setores todos vão ter que pagar mais imposto. Porque a reforma tributária é neutra em termos de carga tributária. Então, se uns pagam menos, os outros pagam mais. Tá certo? Isso é importante. E segundo, elas têm que entender que demandas como essa, não, serviço tem que pagar menos imposto que mercadoria de forma geral, não faz sentido, porque quem consome serviço é rico, não é pobre. Assim, pobre consome muito menos, com proporção do consumo, muito menos serviço do que rico. Então, não faz sentido tributar menos do que o rico consome do que o que o pobre consome. Mas o fato é que hoje o que o rico consome é menos tributado do que o pobre consome. Então, é uma mudança, então vai depender de comunicação, como eu falei, comunicação para a população e os parlamentares entenderem do que se está tratando, e vai depender do uso do capital político do governo. Tem que colocar capital político para poder viabilizar a aprovação de uma reforma complexa como essa. Como eu falei, o ganho é grande, o ganho de longo prazo é muito grande. Tem uma segunda reforma, que é a do imposto de renda, que avançou muito a discussão, eu diria de um ano para cá, mas ainda não tem um texto, não está pronta em termos de texto. Certamente vai passar por redução de alíquota na empresa, tributação do lucro na empresa e passar a tributar a distribuição. Nós temos defendido que a tributação da distribuição tenha uma tributação na fonte, mas que seja uma antecipação do imposto devido na pessoa física, que tenha uma tributação progressiva na pessoa física sobre lucros distribuídos, não necessariamente com a mesma tabela que tem hoje, mas que tenha uma tributação progressiva. E aí é um tema no qual o diabo mora nos detalhes. Eu não tenho tempo de entrar aqui em todos os detalhes, que eu precisaria de uma hora inteira para falar de tudo. É um tema em que os detalhes são muito importantes. Seria muito importante nesse processo corrigir distorções que a gente tem hoje, sobretudo na tributação de pequenos negócios, por incrível que pareça, quer dizer, esse processo de pejotização, em que profissionais de altíssima renda pagam pouquíssimo imposto, porque trabalham como sócios de empresas do lucro presumido ou do simples, é um tema politicamente muito sensível, e, de novo, a comunicação aqui é muito importante para mostrar o grau de distorção que a gente tem. Assim, só para explicar aqui, eu não vou fazer toda a conta, mas eu falo o seguinte, olha, fazendo a conta certinha, a alíquota que incide sobre a renda na margem de um trabalhador formal do setor privado,
que ganha R$ 7.500 é de 40%. Essa é a conta certinha. A alíquota que incide na margem sobre a renda de um profissional liberal que tem uma renda de R$ 100.000 numa empresa do lucro presumido em que o lucro é 80% do faturamento, é de 13%. Então, é assim, nós estamos num país em que a renda de uma pessoa que ganha R$ 7.500 é tributada a 40% e a renda de alguém que ganha R$ 100.000 é tributada a 13%. Tá certo? Então, esse tipo de distorção vai precisar ser explicado e eu espero que a gente consiga corrigir esse tipo de distorção. Não é fácil politicamente, o pessoal tem aquele discurso, não, o pequeno negócio, não sei o quê, que é besteira. A atividade vai ser desempenhada de qualquer jeito. A demanda pelo serviço existe, tá certo? E vai continuar existindo, independentemente de como se fazer. Mas é um tema complicado politicamente, mas eu espero que entre na agenda. Com relação ao resto da agenda que você colocou, a questão regulatória, reforma trabalhista, eu não sei. A minha impressão é muito na linha do que a Zena disse. Eu acho que vão ter opiniões diferentes dentro do governo. Eu acredito que opiniões diferentes dentro do governo. Vai ter uma área que vai tentar voltar àquela coisa de retroceder em questões da reforma trabalhista, retroceder em questões regulatórias, vai ter uma área que entende que isso é importante para o crescimento da economia. Qual das duas áreas vai prevalecer, eu não sei. Eu realmente não tenho como ter Beca, com a certeza. licença da Zênia, deixa eu te explorar um pouquinho mais no tema tributário e depois eu queria falar sobre o tema regulatório com a Zênia em maior profundidade. Tem várias perguntas aqui o Paulo, o próprio Otávio de Barros fez uma observação. Há uma imensa demanda por maior igualdade na tributação. Você mencionou correção de desajustes que teriam um viés progressivo de redução da regressividade da tributação também, né? Você vê um campo importante nessa área? Imposto sobre grandes fortunas é uma boa ideia? Tem apenas efeito simbólico? No sentido, aqui, digamos, é menos a questão de eficiência, é mais a questão de equidade. E qual é o potencial de juntar equidade com maior arrecadação, mais receita para gastar mais no social? Tá, então, bom, primeiro, de fato, o grande desafio de política tributária é compatibilizar eficiência e equidade, tá certo? No caso do Brasil, as distorções são tão grandes que a gente consegue fazer mudanças no sistema tributário que aumente a eficiência e melhore a progressividade, que torne o sistema mais equânime. A agenda de eficiência é essencialmente a agenda da tributação do consumo. A agenda de equidade é, sobretudo, a agenda do imposto de renda. O principal instrumento de introduzir equidade na tributação é o imposto de renda. Muito mais do que tributos como imposto sobre grandes fortunas e coisas assim. E como eu falei, aqui no Brasil nós temos enormes distorções. O exemplo que eu dei aqui do profissional liberal é uma. Tá certo? Uma pessoa ganha R$ 100.000 por mês no Brasil é rica, vamos ser bem claros, tá certo? Para qualquer parâmetro que você queira considerar. A pessoa às vezes se acha de classe média. Na verdade é uma pessoa rica, tá certo? No fundo é isso. E aí, essa agenda a gente vai ter que enfrentar. Como eu falei, a ideia de reduzir a tributação da empresa, passar a tributar os dividendos distribuídos de forma progressiva na pessoa física, mas corrigir essas distorções dos regimes simplificados, tudo isso tem um potencial de melhorar muito a progressividade na tributação da renda do Brasil. E aí a sua pergunta, eu acho que esse é o instrumento por excelência. Tem discussão sobre imposto sobre grandes fortunas. A experiência internacional é que ele não é tão eficiente. Primeiro que ele arrecada pouco, ele é complexo de ser utilizado, e ele muitas vezes gera incentivo para as pessoas mudarem de domicílio fiscal. Eu acho que no Brasil o foco inicial deveria ser na tributação da renda. Acho que é o foco inicial. Depois, sim, se a gente conseguir... Com uma alíquota marginal mais alta, nominal? Então, esse é um ponto importante. Você pode ter, eventualmente... A questão é a seguinte, se você for pegar um empregado formal, que ganha acima do teto do salário de contribuição da Previdência, que é R$ 7.087, ele paga o imposto de renda de pessoa física com uma alíquota relativamente baixa,
que é de 27,5% para padrões internacionais, mas a empresa paga uma contribuição sobre folha de, no mínimo, 25,8%, mais o FGTS, sobre a renda dele. E isso é uma tributação da renda do trabalho dele. Então, o empregado formal já é muito, a renda do trabalho dele já é muito tributada. Então, eu até acho que a gente poderia ter uma alíquota marginal mais alta no imposto de renda de pessoa física, não precisa ser os 40% de país rico, pode ser 35%, que é o padrão de vários países da América Latina, como Chile, Colômbia, México. Pode ser uma alíquota dessas, mas eu, pessoalmente, acho que isso deveria vir junto com uma redução da contribuição sobre folha patronal, para que não onerar ainda mais o empregado formal. Mas acho que mais do que isso, Sérgio, isso tem que vir junto com a correção de distorções nos regimes simplificados. Não adianta nada eu criar uma alíquota adicional de imposto de renda na pessoa física de 35% e manter um regime em que um empregado, um profissional que ganha R$100.000 por mês é pouco tributado na empresa e não tributa a distribuição de lucros. Aliás, Beca, ele pode ganhar até R$250.000 por mês, porque o teto do Simples são 3 milhões de faturamento ano, né? Quer dizer, o teto do Simples é 4.800.000, né? Que dá mais, 400 mil por... no tributos estaduais é 3.600.000 estaduais e municipais. De fato, poderia. É o Simples e lucro presumido. Acho que os dois são questões que a gente tem que dar uma olhada. Não é uma questão é você estimular o pequeno negócio, o empreendedorismo. Outra coisa é você não tributar a renda do dono do negócio, que é o que a gente faz no Brasil, que são rendas de altíssimo nível, extremamente altas. Então, acho que se a gente conseguir corrigir isso, essas situações, a gente já tem um avanço monumental em termos de tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo. Muito bom. Realmente, temos um avanço monumental. Eu acho que essa tem que ser o foco do ponto de vista de equidade. Do ponto de vista de arrecadação, a correção dessas distorções aumenta a arrecadação, tá, Sérgio? Eu, pessoalmente, gostaria de alocar esses recursos para desonerar a folha de salários no primeiro salário mínimo. Essa é uma posição que a gente tem defendido no CECIF, que eu aumento a arrecadação na renda, e dá para aumentar sim, corrigindo distorções e aumentando progressividade, inclusive no sistema financeiro, tá certo? Coisas como, hoje, fundo fechado não tem come-cotas, tem que tributar, tem que trazer come-cotas para fundo fechado, tem que tributar rendimento de offshore por competência, não só quando o dinheiro é trazido de volta para o Brasil. Tem coisas para corrigir na tributação de aplicações financeiras, tem coisas para corrigir na tributação na distribuição de lucros, tem coisas para corrigir nos regimes simplificados. Tudo isso aumenta a progressividade e tem potencial de aumentar um pouco a arrecadação. Não é uma montanha, mas tem potencial de aumentar a arrecadação. Eu, pessoalmente, gostaria de alocar isso para desonerar o primeiro salário mínimo na contribuição sobre folha. Por quê? Porque isso corrigiria um monte de fecha, Beca, eu preciso voltar para a Zena. Não, vai lá, volta para a Zena. Não, fecha aí. Fecha aí. Eu ia falar, quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, que basicamente você concorda com a proposta que aquele tal de grupo dos 6 fez sobre a tributação sobre a renda. Tem um cara lá que escreveu uma parte sobre isso. Você está de acordo com esse cara? É isso, exatamente. Tinha um tal de Sérgio Fausto lá, deve ter sido ele que escreveu. Não, essa parte é do Beca. Aliás, brincadeira essa parte, tudo isso que o Beca está falando aqui está no documento que o chamado grupo dos 6 soltou, na verdade era o grupo dos 7, tinha o D'Artagnan. O D'Artagnan já saiu do armário? Não sei se pode falar. Não, acho que ainda não. Não, continua no armário. Então, o D'Artagnan não pode sair, mas o Beca fez a parte relativa à tributação, em particular sobre a tributação sobre a renda, e o documento vale a pena ser lido, quando mais não for, por isso que pela contribuição do Beca. Mas, Zena, queria explorar a questão regulatória com você. Quer dizer, como é que você vê essa agenda? Quer dizer, onde estão os nós, para fazer uma alusão ao teu livro novamente, e quais as chances desses nós serem desatados? Olha, eu acho que essa parte talvez seja mais nebulosa, né? Porque a gente está aqui colocando a questão essencialmente da insegurança jurídica em várias frentes. Claro que se houver o avanço da criação do IVA, isso já vai ajudando a reduzir o contencioso tributário. Uma parte da insegurança jurídica no Brasil está associada à questão tributária, à complexidade da tributação sobre o consumo, né?
Mas, de qualquer forma, a gente está falando ali em várias frentes de insegurança jurídica. Esse é um tema, primeiro que é uma coisa salpicada, né? Que você vai ter lá uma PEC que vai resolver o problema ou uma legislação nova que vai resolver, né? Você tem revisão de marcos jurídicos do país e tem questões que são internas ao funcionamento da máquina, né? Do poder público de uma forma geral e que depende muito desse diálogo com o Ministério Público, com o próprio Tribunal de Contas, que muitas vezes, né, a crítica do setor privado é que se excedem muito, né? Acabam ultrapassando o que seria né, o seu escopo. O fato é que eu não vejo muito avanço, né, nessa discussão. É uma preocupação grande do setor privado e agora uma preocupação de uma forma geral com risco de retrocesso. Isso é importante colocar, porque pelo menos o que eu tenho visto, né, é o setor privado receoso, né, de retrocessos aí de coisas que já foram aprovadas, né, de reformas que já foram feitas, por exemplo, o marco de saneamento, a regra da TLP do BNDES, quer dizer, tem uma certa ansiedade, não é só em relação à questão macroeconômica, mas certamente essa agenda micro. Então, é isso, eu acho que são muitos temas em que a gente não tem uma profundidade técnica e não são temas caros ao PT, né? A gente muito raramente vê discussões de ambiente, de marcos jurídicos, de regulações, a compreensão do quanto isso compõe o nosso custo Brasil. Eu percebo que aqui a gente está muito atrasado. A gente teve até alguma medida ou outra no governo Bolsonaro, mas muito tímido, né? Por exemplo, essas regras para maior liberdade econômica, e eu acho que esse é o ponto, talvez, além da questão fiscal, é claro, acho que é o ponto que a gente está mais devendo, e é um debate técnico, muitas vezes, muito difícil, né? Então, o próprio fato do debate público não estar maduro, eu não consigo ver avanços. Hoje, não ter retrocesso naquilo que já tem sido aprovado nos últimos anos, acho que já seria um passo importante. Zina, deixa eu agora fazer com você o que eu fiz com o Bernardo. Deixa eu ficar um pouquinho aqui com você. Só um comentário antes. Esse é um tema que eu conheço um pouquinho mais, que é o tema da reforma trabalhista. Eu acho que a primeira sinalização do programa original protocolado pelo PT, que falava em revogaço da reforma trabalhista e de outros, aquilo era muito ruim. Eu acho que existe uma compreensão, sobretudo no sindicalismo, menos o sindicalismo ligado ao setor público, mas o sindicalismo ligado ao setor privado, que o tema fundamental é o tema de fomentar a negociação coletiva e chegar a um acordo sobre uma forma de financiamento dos sindicatos que seja sobre a taxa de negociação, não se trata mais de voltar à contribuição sindical obrigatória. Eu estou dizendo é que tem um lado mais moderno aí dentro do sindicalismo, que eu acho que dá para ter um bom diálogo e chegar numa solução que eu acho que é adequada, porque também não se trata de esvaziar os sindicatos, né? A representação coletiva dos trabalhadores é importante. Mas eu queria falar agora sobre mercado de capitais e financiamento de infraestrutura, né? O quanto você tem uma restrição fiscal óbvia, mas o investimento público chegou num nível irrisório, né? Ele precisa ser, de alguma maneira, recuperado. Agora, a retomada do investimento em infraestrutura na escala, no montante necessário, isso terá de ser feito via mercado de capitais. Qual é a agenda nessa área? E aí, como é que você vê o governo federal, mas também alguns governos estaduais importantes, né? Hoje tem uma matéria no Valor sobre privatização de empresas de saneamento, Paraná, Minas e São Paulo. Qual é a tua visão sobre esta agenda de retomada do investimento, sobretudo privado, na área de infraestrutura, que, obviamente, é um campo fundamental para reduzir o custo do Brasil e aumentar a eficiência da economia? Uhum.
Não, primeiro, assim, eu concordo com o que você colocou em relação à questão de reforma trabalhista, só para, concordo com você que teve um amadurecimento, né, em relação a esse debate por parte dos sindicatos, e essa preocupação, por exemplo, com os uberizados, né, os chamados uberizados, é absolutamente correta, né? Então, esse é um ponto. E a outra coisa você já colocou, certamente não via contribuição obrigatória, mas mecanismos para fortalecer a capacidade de fato, dos sindicatos de protegerem algumas categorias. Mas, enfim, concordando com você. Olha, acho que você tocou vários pontos aqui, você perguntou especificamente em relação ao setor privado, mas acho que vale a pena fazer um comentário em relação a essa questão do investimento público, porque muitas vezes é muito fácil, assim, o apelo é muito grande para, olha, precisa aumentar o investimento do setor público, né? Mas a gente precisa lembrar que, grosso modo, mesmo o nosso investimento público é de baixa qualidade, né? Tem aquele documento ainda lá de trás, que, se não me engano é 2017, 18, está desatualizado, mas enfim, do Tribunal de Contas, que faz o balanço das obras em atraso, né, ou paralisadas, perdão, e aí era assim, se não me engano era assim, 33% das obras estavam paralisadas, e o principal motivo não era a falta de recursos, acho que associado à falta de recursos era algo como 10%. Todo o restante, de alguma forma, direta ou indiretamente, estava associada à baixa qualidade dos projetos, que de alguma forma acabava tendo algum problema. O Beca comentou isso, né, de, olha, tem coisa que às vezes você liberou o recurso, mas ele não é gasto porque a gente não tem bons projetos. Então, nós temos um problema sério de governança, na questão do investimento público. Então, essas coisas, não, tira o investimento da regra, do teto, vamos investir mais, depende, né? Não me parece que é óbvia o apelo aqui que isso vai gerar, de fato, gerar uma boa alocação de recursos. Então, ainda mais assim, a gente está num contexto aí de emendas parlamentares que pegam uma parte importante, a gente sabe que no final a baixa qualidade desse investimento. Então, tem tudo isso para dizer que precisa avançar muito a governança no investimento público. Em relação ao investimento privado, a gente tem visto uma dinâmica já melhor nos últimos anos. Acho que teve um papel importante da mudança da reorganização, da mudança de atuação do BNDES, lembrando que lá atrás foi um trabalho iniciado ainda pelo Joaquim Levy como ministro da Economia da Dilma, foi uma agenda interrompida. Importante colocar tanto a preocupação do Joaquim Levy em relação ao BNDES e a preocupação dele com a avaliação de políticas públicas. Acho que esse reconhecimento é muito importante, né? Quando se encomendou aquele trabalho do Banco Mundial, enfim. Então, eu acho importante colocar. Agora, é claro que teve um passo essencial, que foi a criação da TLP, porque você coloca as regras de mercado ali, né? Quer dizer, eliminar aquele subsídio que estava implícito, né? E que acabava, pela atuação do BNDES, fora do que seria a sua missão, vamos dizer assim, acabava atrapalhando o desenvolvimento do mercado de capitais. E, obviamente, também gerando um direcionamento de recursos para grupos que poderiam captar no setor privado, que significa má alocação de recursos, né? Então, foi um salto muito importante, e a gente viu desde então isso se consolidando e o mercado de capitais florescendo, a gente tendo aí vários instrumentos que estão sendo utilizados. Tem essa discussão se tem que fazer alguma renúncia tributária, se não tem, por exemplo, das debêntures de infraestrutura, isso aqui eu vou deixar para o Beca discutir, porque é um tema polêmico, mas, de qualquer forma, a gente tem hoje um novo desenho, e quando a gente tenta minimamente analisar essa volta do investimento, quer dizer, é o setor privado puxando. É claro que não se a questão da baixa taxa de investimento no Brasil não se resume a uma questão financeira, né? Se fosse isso, seria mais fácil, porque tem recursos, né? Tem liquidez no mercado.
quanto que a gente perde de fluxo para fora e quanto a gente deixa de atrair para o Brasil. Então, não é, eu acho assim, foi um salto importantíssimo, mas importante colocar que não resolve essa fatura. O que nós temos aí volta à questão regulatória, né? Nós temos aí um ambiente que, primeiro, um ciclo econômico, antes, né, falando da macroeconomia, um ciclo econômico muito acidentado e que prejudica essas tomadas de decisão. Quando a gente olha o ciclo econômico no Brasil, ele é mais acidentado do que de países pares da América Latina, né? Isso não é neutro, né, para tomadas de decisão de investimento, mas certamente um ambiente de negócios muito perverso, né? A gente vê, e esse ambiente atrapalha, né, o próprio setor público. A gente tem um problema de baixa inovação no setor público, é perigoso, né, o servidor tem, né, as regras, elas inibem a inovação, mas isso também no setor privado. E aí, uma combinação muito complicada, porque a gente tem ainda essa face muito forte do Estado patrimonialista, em que o setor privado não coloca, como deveria, a inovação, o investimento como parte da sua estratégia competitiva, né? É mais fácil para Brasília pedir uma proteção, né? Então, tem uma questão que eu acho que felizmente, a gente vê cada vez mais um empresariado mais oxigenado. Sim, é verdade, com preocupações ESG, com preocupações em melhorar o ambiente de negócios no país, mas, enfim, o fato é que não é algo forte. A gente não gasta tão pouco assim em ciência e tecnologia, vamos dizer assim, como proporção do PIB, considerando que somos um país ainda de renda média, mas a gente colhe muito pouco em termos de inovação, né? E, obviamente, taxa de investimento de longo prazo. Então, a gente acabou tendo um setor privado que, né, se mistura aí, né, com esses desenhos e acaba gerando uma acomodação, mesmo no quesito abertura comercial, que é outro fator. Quer dizer, que se você tem um setor que de alguma forma é protegido pelas imensas barreiras tarifárias e não tarifárias, e nesse quesito o Brasil é das economias mais fechadas do mundo, o fato é que assim como a gente tem a complexidade do setor, do sistema tributário, e cada regrinha tem dono, né? Cada regrinha tributária é algum setor ali que está se beneficiando, isso vale também para as regras de comércio exterior, né? Então, fica uma confusão. Alguns grupos conseguem driblar e preservar, de alguma forma, os seus interesses no detalhe das regras, nas exceções, mas, no conjunto, a gente tem uma economia super fechada que, de uma forma agregada, desestimula a inovação, desestimula o investimento. Então, veja que eu estou falando aqui de uma equação que é super complexa, que não se trata de simplesmente, vamos mudar de novo, vamos aumentar aí a capacidade de empréstimo do BNDES. Não é isso, aliás, seria um retrocesso, porque a mudança se mostrou bem sucedida. Tem um quadro que é muito mais difícil, que é lidarmos com essas regras do jogo tão complexas, que mudam muito sem critério e geram um quadro de insegurança jurídica muito grande, e um setor privado que se moldou a isso, né? Então, por isso que o nó da política aqui, ele é muito difícil, porque tem uma parte que é uma discussão técnica que não é óbvia, que não está no debate público de forma madura, mas também em alguns aspectos, pouca força do setor privado para mudar status quo, para mudar as regras do jogo. Enfim, eu dei uma grande volta aqui para falar que eu tenho uma visão, assim, preocupada em relação a essas agendas. Por um lado, alguns temas a gente conseguiu ver o avanço, notadamente marcos regulatórios, porque eram de interesse do setor privado, mas cada vez que a gente entra em outros temas, é uma discussão mais difícil. Muito bom. Zena, alguns comentários aos quais eu não resisto aqui. Um é sobre a governança do investimento público, concordando integralmente com o que você disse, e adicionando um elemento de preocupação. O orçamento secreto veio para ficar, ou seja,
ele pode deixar de ser secreto, né? E talvez, provavelmente, o STF decidirá na direção de que precisa haver transparência, porque isso é um princípio da gestão pública inscrito na Constituição. Mas o padrão de pulverização do investimento público, eu acho que o PT já reconheceu na partida, que será muito difícil de alterar. Se quisesse comprar essa briga, teria de comprar a briga com Arthur Lira. E decidiu, por prudência política, e aqui não é uma crítica, provavelmente o realismo da política mandou que se assim fosse feito. Teria que comprar uma briga com a oligarquia que hoje manda, em particular, na Câmara de Deputados. Na medida em que não topou essa briga política, provavelmente, eu acho que com razão, aceitou esse padrão do investimento público pulverizado, vai ter muito pouca margem para mudar isso, o que vai aumentar a dependência do investimento privado, e aí tem esse conjunto de questões que o governo vai ter que enfrentar. Não é, digamos, o programa do PT não está voltado a isso, mas quem sabe, forçado pelas circunstâncias, ele terá de se abrir a essas questões. Uma delas tem a ver com o tema, digamos, se formos, e aí eu acho que tem uma luz, porque na área ambiental, eu acho que este governo é bom, ele pinta bem, né? Você vai ter que ter segurança jurídica na área ambiental também para poder aproveitar o apetite de investimento nessa área e lidar bem, não de uma maneira destrutiva, sim construtiva, com os temas de licença ambiental e etc. Mas isso é toda uma agenda e a gente está chegando aqui no final. Beca, voltando para você, é um tema que aparece aqui nas perguntas e foi tocado pela Zena, que é o fato seguinte: como é que você cria uma agenda ofensiva da indústria no Brasil, né? E não uma agenda grudada na proteção? E aí eu volto ao tema tributário. A mudança da tributação sobre bens e consumo, ela é uma alavanca importante para dar competitividade, em particular para a indústria, e, portanto, pode gerar na indústria maior confiança, no sentido de ser uma força, inclusive, favorável à maior abertura da economia brasileira, em particular nos bens intermediários, que tem um impacto enorme sobre o custo da indústria? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. A reforma da tributação do consumo tem um impacto muito positivo sobre a competitividade da indústria, que é claramente o setor mais prejudicado pelas falhas do sistema tributário atual. Quais são essas falhas? Uma das falhas é a que a gente chama de cumulatividade, quer dizer, o fato que você tem tributos pagos ao longo da cadeia que não são recuperados e que, na verdade, oneram a produção nacional e não oneram o importado e, portanto, geram uma pressão para ter proteção. Tá certo? Quer dizer, a indústria brasileira carrega um custo que o concorrente estrangeiro não carrega. Tem o fato de que o nosso sistema tributário onera o investimento, e o setor mais intensivo em investimento é a indústria. E tem o fato de que o nosso sistema tributário, principalmente em função da guerra fiscal, ele induz a você montar unidades industriais onde elas são menos eficientes, muitas vezes, em locais onde ela é menos eficiente. E, na verdade, essa guerra fiscal, ela dá competitividade para essa indústria para vender no mercado doméstico, mas não para exportar. Ao contrário. Então, na verdade, do ponto de vista da exportação, eu perco competitividade, porque eu me organizo de forma ineficiente, mas eu ganho individualmente na venda para o mercado doméstico. E todos esses problemas são corrigidos com a reforma da tributação do consumo. E, portanto, tem um ganho aí relevante de competitividade da indústria com a reforma da tributação do consumo, que eu acho que deveria vir acompanhado, sim, de um avanço no processo de abertura comercial. Acho que tem transição, quer dizer, assim como a reforma tributária tem transição, acho que esse processo deveria ter uma transição, mas acho que os dois se complementam. O resultado final é você ter, na verdade, um setor industrial que vai ser muito mais competitivo aqui no Brasil do que é hoje. Não só pelo ajuste tributário, mas inclusive pela abertura, por incrível que pareça.
Porque quando você está protegendo um setor que está no meio da cadeia, você está, na verdade, criando um custo para os setores que estão na frente da cadeia, tá certo? Então, eu acho que essas mudanças são claramente favoráveis à indústria. Tem uma discussão se, além disso, deve ter uma outra política industrial. Eu gosto muito de política horizontal, não ficar escolhendo setor X, setor Y. Acho que inovação é importante. A gente já tem uma política de incentivo à inovação, a lei do bem. Dá para melhorar na parte burocrática, é um inferno burocrático você conseguir se beneficiar, usar os benefícios. Mas acho, sobretudo, que o Brasil é engraçado. A gente tem sistema de proteção para micro e pequena empresa, que é super grande, mas a gente não tem nenhum incentivo para inovação em pequena empresa. Só via financiamento, só via startup, financiamento via mercado. Mas, do ponto de vista de política pública, não tem. O que é muito engraçado, né? Quer dizer, a gente dá a pequena empresa que teria potencial inovador, a política tributária não ajuda ela. Ela ajuda a pequena empresa ineficiente que não é inovadora, mas aquela que é inovadora não ajuda. E aí tem todo um trabalho aí a ser feito para estimular a pequena empresa inovadora. Essa é uma boa alocação de recursos públicos, entendeu? Dentre as várias opções, essa é uma boa opção. Então, eu gosto muito da ideia de políticas horizontais, mas acho que sim, acho que a reforma tributária hoje talvez seja a agenda mais importante do ponto de vista do desenvolvimento do setor industrial no Brasil. Antes das considerações finais, nas quais vocês terão liberdade de falar o que quiserem. A Zona Franca de Manaus, como é que fica nessa transição na hipótese de aprovação da reforma tributária sobre bens e serviços? O que está saindo, a tendência é manter benefícios tributários para a Zona Franca de Manaus. Eu acho uma pena. Eu gostaria de mudar o modelo. Acho que seria mais eficiente você alocar, por exemplo, recursos orçamentários e explorar vocações regionais do que ficar dando benefício tributário para você levar a empresa que não tem vocação de ir para a Zona Franca. A tendência no Congresso é manter os benefícios, que é uma pena. É realmente uma pena. Quem sabe na negociação se consiga fazer uma mudança. Teria que ter transição, não dá para acabar do dia para a noite, a gente sabe disso. Mas o ideal seria mudar para um modelo. Eu acho que com muito menos recursos do que se aloca hoje, em termos de gasto tributário para a Zona Franca, você conseguiria gerar mais emprego e mais renda se você alocasse eles de recursos diferentes. Só para dar um exemplo. Por que eu não estimulo o setor de serviços? Desenvolvimento de software na Zona Franca. É muito mais barato do que montar uma coisa lá, montar ar-condicionado ou qualquer produto industrial. Porque o produto industrial tem que levar o insumo e trazer de volta o produto final. No serviço, pelo menos, eu não tenho o custo de transporte. O custo de transporte absorve a maior parte, o custo de logística absorve a maior parte do gasto tributário da Zona Franca de Manaus. Acho que é um tema que a gente vai ter que discutir, mas a tendência no Congresso é manter, infelizmente, porque fizeram uma besteira enorme lá de prorrogar o prazo até 2073 da Zona Franca de Manaus, a tendência do Congresso é manter os benefícios. Espero que haja espaço para, em algum momento, a gente discutir uma racionalização desse modelo. Sim, mantendo o nível de emprego, renda gerada na região, nenhum problema. Tem que ter políticas de desenvolvimento regional, mas não essa. Muito bom. Beca, Zena, eu acho que a gente cobriu aqui um terreno imenso, espero que tenha sido útil aqui para quem nos assistiu. Queria deixar assim, muito à vontade esses 5 minutinhos finais aí para vocês acrescentarem algo que, enfim, que vocês gostariam de dizer, que passou, que um comentou e o outro não comentou. Fiquem à vontade. Bom, o que eu queria comentar é que, assim, eu não vejo exatamente o Lula como um presidente reformista. Reformista foi o Fernando Henrique. Mas, nesse pragmatismo, e dada a necessidade de algumas reformas aí para a gente ter um ambiente macroeconômico mais razoável, quer dizer, pelo menos conseguir enxergar em algum momento a volta da Selic para patamares como 6,5%, que foi ali a passagem do Temer para o Bolsonaro. Quer dizer, hoje esse cenário está praticamente descartado, mas, enfim, a gente conseguir enxergar um caminho para isso, a gente sabe que vai ser necessário avançar em alguns temas difíceis, né, do lado fiscal. E, para isso, a gente vai precisar observar qual vai ser o desenho
como vai ser o modelo de presidencialismo de coalizão do Lula, né? Lá atrás não foi bem sucedido, agora tem uma necessidade de, né, distribuir, quer dizer, de fato compartilhar o poder, mas também qual é o interesse dos ministérios, se não tem recursos, então vamos tentar recurso através dessa PEC, quer dizer, está um nó aqui, né? Então, acho que a gente vai ter que observar como vai ser esse desenho de presidencialismo de coalizão. Esse é um comentário. Outro comentário breve, pegando o gancho do que o Beca falou, né, da indústria, a indústria ela foi, de certa forma, não estou falando de uma forma geral, mas ela participou, né, dessas várias políticas protecionistas e benefícios aqui e ali que a gente teve nos últimos anos, né, deixou de valorizar agendas horizontais e procurou, sim, essas políticas setoriais que deram errado. Então, tem um amadurecimento do setor aqui, no sentido de apoiar essas reformas horizontais e abrir mão, muitas vezes, de benefícios setoriais. Só um comentário antes de passar para o Beca sobre o presidencialismo de coalizão. Eu acho que aconteceu uma coisa no Brasil, nos últimos 10 anos, houve um ganho estrutural de poder do Congresso. Primeiro com as bancadas, emendas individuais se tornando obrigatórias, depois as emendas de bancada se tornando obrigatórias, e com as emendas de relator deixando de fazer ajustes em erros e omissões e passando a ser um canal de distribuição de recursos. Não vai ser mais secreto, mas esse canal não vai ser fechado. Ou seja, para bem ou para mal, né, o fato é que o poder de agenda do executivo diminuiu. Né? Quer dizer, mesmo um governo muito empenhado em reformas teria dificuldade. Né? Então, para bem ou para mal, porque muitas vezes funciona como uma espécie de freio a algum voluntarismo excessivo do executivo, mas passou a ser um novo dado da paisagem política brasileira. Beca. Bom, o primeiro com o que você colocou, acho que eu concordo, acho que a questão da forma como está indo o orçamento é muito ruim. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que resolver de novo, na margem, aos pouquinhos. A gente não vai conseguir desmontar essa estrutura do dia para a noite, infelizmente. Agora, o que eu queria falar mesmo era retomar um pouco o meu ponto inicial e compor com uma questão que a Zeina falou que eu não falei na primeira fala dela. O Brasil tem, do ponto de vista da conjuntura internacional, uma oportunidade muito grande nos próximos anos. Por dois motivos. Você tem duas questões aqui. A questão conjuntural internacional não é muito favorável. A tendência é a ter alta de juros, a inflação ainda está alta, o crescimento deve baixar nos países desenvolvidos, mas, por outro lado, o Brasil tem uma posição muito positiva para poder se beneficiar de um volume grande de investimentos internacionais, seja na área ambiental, e aí o fato de ter um novo governo muito mais preocupado com o meio ambiente certamente ajuda, seja por conta da geopolítica. Quer dizer, o mundo está caminhando para os países começarem a ter desconfiança de onde eles vão colocar o investimento, e o Brasil está bem posicionado desse ponto de vista, do ponto de vista geopolítico, para se beneficiar desse momento. Desse ponto de vista, uma política econômica que seja vista como favorável ao investimento, e seja visto como... E o favorável ao investimento inclui a responsabilidade fiscal, queria deixar isso claro. Ninguém quer investir num país onde você acha que, de repente, pode ter problema fiscal, pode começar a gerar desequilíbrios macroeconômicos muito grandes. Este fato faz com que se torne mais importante o país ter, sim, uma política que seja o máximo possível consistente. E aqui o consistente, como eu disse, consistente do ponto de vista macro, é consistente do ponto de vista da política fiscal, mas consistente do ponto de vista da política de crescimento econômico. É o que eu falei, quer dizer, não é só a reforma tributária, que é um item importante do ponto de vista do crescimento, mas é toda a agenda regulatória, que é também extremamente importante do ponto de vista agenda de avanços e evitar retrocessos na área regulatória, que pode ser muito importante. É essencial que o novo governo entenda isso. Se ele fizer as coisas que ela chama de direito, eu volto a falar, não tem número mágico, não é aquela assim que tem é o conjunto e é o como se gere esse conjunto de políticas públicas. Se ele conseguir gerir bem esses conjuntos de políticas públicas, a gente pode sim ter um bom desempenho da economia nos próximos anos. Em contrapartida,
a gente se gerir mal, a gente corre o risco de ter um desempenho muito ruim. E só lembrando uma coisa, que o que está em jogo não é só o potencial de crescimento do país nos próximos anos. O que está em jogo é a nossa própria estabilidade política. Porque se o próximo governo for mal, tá certo? Na economia, por incrível que pareça, a gente corre o risco de voltar a ter o atual governo, quer dizer, ter alguma coisa vinculada ao Bolsonaro de volta em 2026, 2027. E essa é uma preocupação muito grande. Então, o governo, o próximo, esse governo do Lula, tem que acertar na economia para não errar na política. No fundo, é isso. Muito bom. Se a gente tivesse combinado, não teria sido tão bom. Beca, obrigado. Zena, obrigado. Foi ótimo conversar aqui com vocês. Obrigado a todos e todas que fizeram perguntas. E acho que foi uma manhã interessante aqui de conversa. Até a próxima. Tá bom. Muito obrigado. Tchau, Zena. Tchau, Sérgio. Tchau, gente. Até mais. Tchau, valeu.